Tudo gravando, beleza. Então, hoje nós temos assunto novo, né? Então, a gente terminou lá a primeira parte do nosso curso, tá? E hoje a gente vai entrar na transformada de Laplace. Normalmente tem vários livros que eles fazem o seguinte: quando termina a parte inicial, né, que a gente viu lá, onde tem deslocamento, convolução, né, classificação de sistemas lineares, etc., se é linear, se é estável, essas coisas, eles começam a falar na sequência em série de Fourier, né? Então, a primeira coisa que a pessoa começa a falar é em série de Fourier. O que é a série de Fourier? Eu vou relembrar vocês, porque vocês já viram pelo menos alguma coisa, devem ter visto alguma coisa lá em cálculo, tá? Então, o que é que o Fourier fez, né? Ele fez o seguinte, né? Ele, quando criou não, né? Mas ele propôs a série de Fourier. Ele percebeu que se você tivesse funções periódicas, né? Então, função periódica né? Você conseguia fazer uma soma de senos e cossenos, tá? De uma frequência, esses senos e cossenos eles são ponderados, né? Tem um AN seno mais um BN cosseno, né? Ou ao contrário, AN cosseno mais BN seno, eu nunca lembro quem é, mas não interessa, são coeficientes, tá? E o que você faz? Você consegue transformar, por exemplo, uma onda quadrada, né, periódica, numa soma de várias funções, né? Uma essa aqui, aí essa aqui vai ter 2 vezes a frequência, essa aqui vai ter 3 vezes a frequência, e assim por diante. Na verdade, né, isso aqui vai ser multiplicado por uma constante 1, por uma constante 2, por uma constante 3 e assim por diante, tá? Você consegue, com isso, fazer com que essa forma de onda quadrada, né, é uma soma, se ela for uma soma finita, você vai ver uma forma de onda quadrada dessa forma aqui, ó, cheia de, digamos, vales e ondas ali, aquela a gente chama isso quando tem uma oscilação muito pequenininha, né, a gente chama de ripple, em engenharia elétrica, né? Mas por quê? Porque você vai usar, em vez de você usar essa soma que o Fourier propôs, é uma soma infinita, né? É uma soma infinita, né? De n igual a 0 até mais infinito, tá? De senos e cossenos, tá? Então, se você quiser ter a forma de onda original, você tem que usar infinitos termos. Mas a ideia não era essa. Aí vocês podem perguntar, por que Fourier fez isso, né? Porque se você pegar uma forma de onda qualquer, por exemplo, uma onda quadrada, e transformar ela numa soma de senos e cossenos, por exemplo, você consegue aplicar algumas técnicas interessantes, né, na análise de problemas. Por exemplo, você pega lá, quando você está trabalhando com circuitos elétricos, a gente viu que a gente pode usar para analisar circuitos lá em corrente alternada, a gente usa os fasores, certo? Mas você só pode usar justamente fasor quando você trabalha, você simplifica a análise. Mas você só pode usar quando você está trabalhando com sistemas que são, digamos, alimentados por corrente alternada, certo? Ok? E a corrente alternada, a gente fala alternada, mas aqui a forma de onda quadrada aqui não é uma corrente alternada? Se você olhar, realmente é uma corrente alternada, ou uma tensão alternada, tanto faz. Porém, quando a gente fala em corrente alternada em circuitos, a gente está falando em corrente alternada senoidal. Então a gente só usa fasor para senoides, certo? Aliás, o primeiro capítulo de circuitos 2, né, é senoides e fasores, certo? Por quê? Você vai simplificar muito a análise. Fica muito mais fácil usar lá, né, J ômega L e 1 sobre J ômega C, certo? E viram
resistências, entre aspas, né? São números complexos, tá certo? A resistência propriamente dita, do resistor, ela continua sendo R, tá ok? Estou falando isso só como introdução, tá, pessoal? Não precisa decorar nada, é só para ter uma ideia. Então, o Fourier teve essa ideia, né? Você pegar ele mostrou, né? Teve essa ideia, ótimo, né? Ele mostrou que uma forma de onda periódica, né? Um sinal periódico pode ser representado como uma soma infinita de senos e cossenos. Aí ele falou assim, poxa, seria interessante se eu pudesse pegar um sinal qualquer, não precisa ser periódico, e transformar numa soma de senos e cossenos, basicamente. Mas aí, para isso, né, o que ele fez? Ele fez uma abordagem muito interessante. Ele falou o seguinte, ó, o sinal qualquer, a gente pode imaginar como se fosse um sinal periódico, só que o período é infinito, né, porque ele nunca vai se repetir, né, porque ele é um sinal qualquer, certo? Ok? Aí, se você fizer isso, essa soma se transforma numa integral, né? Isso vira uma integral, né? E aí você vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Você vai pegar a função e vai multiplicar, né? Vai aparecer uma integral de menos infinito até mais infinito de uma função vezes um e elevado a menos j ômega t. Onde apareceu esse e elevado a menos j ômega t? Apareceu que senos e cossenos, isso eu sempre mostro quando eu falo sobre Fourier, mas aí é sinais 2, tá? Seno, né, e cosseno, ele pode ser expresso como uma função, vou botar aqui uma função, né, de e elevado a menos j, né, ômega t, por exemplo, né, seno de ômega t e cosseno de ômega t, certo? E aí, na verdade, você vai ter aqui, né, na verdade, você vai ter isso aqui, ó, e que para cada frequência você tem um valor lá, né, como se fosse o coeficiente. Na verdade, isso aqui é como se fossem esses coeficientes aqui que multiplicam os senos e cossenos, tá? E isso é a transformada de Fourier. Então, basicamente, o que o Fourier fez foi usar uma exponencial do tipo, né, e elevado a menos j ômega t, que lá, pela lei de Euler, você sabe que isso aqui está diretamente relacionado com senos e cossenos, né, para poder decompor, digamos assim, uma forma de onda em senos e cossenos, né? No Fourier decompõe em e elevado a j ômega, mas nota, esse e elevado a j ômega, ele é obrigatoriamente um seno e cosseno, tá? Então Fourier, o que ele fez? Ele pegou sinais quaisquer e, através tanto da série quanto da transformada, ele meio que quebrou o sinal em vários senos e cossenos. Isso permite a gente fazer um monte de análises, por exemplo, em circuitos, outras análises que podem aparecer também em outros... a gente usa basicamente esses circuitos, tá? Tem outras, digamos, aplicações, mas na engenharia elétrica, para a gente, é mais importante circuitos elétricos, tá? Porém, né, o que acontece? Quando você usa a transformada de Fourier, você vai ver que tem algumas funções, alguns sinais, que você não consegue criar uma transformada de Fourier, não consegue decompor ele, digamos assim, né? Em e elevado a j ômega direito, aparece função delta, etc. E isso não é uma coisa que a gente queira colocar, porque função delta lá, o impulso unitário, né? Ele não é nem função direito, né? É uma coisa meio complicada de explicar, certo? E aí veio o Laplace. O que o Laplace fez, né? Ele basicamente, né, ele pegou, né, e ele ampliou, digamos assim, a série de Fourier. A série de Fourier, não, a transformada de Fourier. Ele criou a transformada de Laplace. O que ele fez? Em vez de decompor, né, um sinal em senos e cossenos, que era o que tinha até então, o que ele fez foi criar, né, um artifício matemático, né, vamos dizer assim, né, para decompor um sinal qualquer
numa série de funções exponenciais. Aí você fala assim, ué, mas você já não estava usando exponencial lá em Fourier? Estava, mas uma exponencial muito específica, e elevado a menos j ômega t, ou menos jt, digamos assim, tá? É muito específico. Por quê? Porque é uma exponencial complexa, ela é uma exponencial, digamos, onde você tem o e elevado, é elevado a um j puro, né? Não tem mais nada, certo? E a gente viu lá, e a gente viu em sinais, quando a gente começou a falar em sinais genéricos, a gente pegou um sinal que era assim, ó, e elevado a menos st. E aí, através disso aqui, você via que esse sinal, ele podia ser uma constante, ele podia ser uma exponencial crescente, ele podia ser uma exponencial decrescente, ele podia ser uma senoide, ele podia ser uma senoide amortecida, podia ser uma senoide amplificada. Então isso a gente viu tudo. Ou seja, esse sinal aqui, ele é mais completo do que esse sinal aqui. Entendeu? Esse tipo de sinal aqui. Esse tipo de sinal aqui, ele aparece por quê? Porque esse S aqui, na verdade, ele faz o quê? Esse S é um número complexo completo. É um sigma mais j ômega. Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser um E elevado, vou botar aqui, um E elevado a menos st, vai ser E elevado a menos sigma mais j ômega t. E aí vai aparecer o E elevado a j ômega que você já tinha lá do Fourier, e aparece um novo termo que é o E elevado a menos sigma t, né? Porque quando você multiplica aqui, aparece E elevado a menos sigma t, que multiplica E elevado a menos j ômega t, né? E aí você consegue, né, transformar, né, usar muito mais sinais, né, na hora de fazer a sua análise, tá? Fica muito mais fácil decompor. Eu poderia entrar numa forma matemática, mas aí basicamente o que ele faz aqui, o que o Laplace faz é ampliar, né, digamos assim, o uso, né, dessa transformada, que é como se fosse uma série de Fourier mais completa, digamos assim, se a gente pensar. Tá? E aí facilita bastante. Tá? Detalhe, a gente pode usar em circuitos. Tá? E aliás, a gente vai usar em circuitos aqui. Tá? A gente pode usar a série de Fourier em circuito. Série de Fourier não. A série de Fourier também pode. Mas a gente vai usar a transformada de Laplace em circuitos, mas pode usar também em qualquer outra área da engenharia em que você tenha equações diferenciais. Tá certo? Você também não podia usar o Laplace lá nas equações diferenciais? Até podia, tá? Só que o que é mais interessante, né? Isso é uma coisa muito legal. Quando você trabalha com a transformada de Laplace, se você pensar, ela tem dentro dela a transformada de Fourier. Mas por que vários livros, inclusive o livro que a gente usa como nosso livro-texto lá, que é o LAT, explica a transformada de Laplace antes da transformada de Fourier? O certo seria começar com série de Fourier, depois transformar de Fourier e depois chegar em transformar de Laplace, que é a mais completa. Por que isso acontece? Tá? Bom, detalhe, alguns livros fazem isso, tá? Mas o nosso não faz e vários livros também não fazem, tá certo? E por quê? Porque na verdade, apesar de que você está usando, né, um j ômega quando você está trabalhando com Laplace, tem um j ômega aqui dentro desse S, você não enxerga esse j ômega, digamos assim. Em nenhum momento você vê lá o número complexo, apesar do S ser um número complexo. Aí é que está. Em nenhum momento você pensa nisso, tá? Você só vai pensar nisso, eu vou mostrar, quando a gente mostra a definição da transformada de Laplace direta, que a gente faz quando a gente faz a transformada em si, e quando a gente faz a inversa. Aí quando você vê a inversa, vai aparecer um J. Você, opa, tem um J aqui, vocês vão entender já por quê. Né? Você só vê S o tempo todo, S o tempo todo. Né? Na verdade, você faz uma mudança de variável, você sai, né, do tempo, né? Você sai do tempo, do x de t, e você vai para o x de S, tá ok? E aí você fica trabalhando nesse tempo S aí, né? Esse a gente chama de domínio do tempo, esse aqui, desse lado aqui, é o domínio do tempo, tá? E aqui é o domínio de S. Aliás, tem vários livros que não fazem nem essa introdução que eu fiz. Eu simplesmente aqui fiz uma introdução para
mostrar, para situar vocês, certo? O que eu estou mostrando aqui é que você consegue transformar, né, usando a transformada de Laplace, você consegue decompor um sinal em exponenciais complexas, digamos assim, qualquer sinal. E aí você tem mais transformadas do que Fourier, por exemplo, tá? Ok? Então, essa é a ideia, tá? E aí depois que você faz isso, quando você começa a trabalhar aqui no domínio de S, tudo, mas tudo fica mais simples, tá? Então, por exemplo, qual foi a coisa mais complicada que a gente viu na primeira parte de sinais e sistemas? Convolução. Por quê? Porque é uma operação complicada, tá? Porém, é uma operação complicada no domínio do tempo. A convolução no domínio do tempo é uma operação complicada lá, né? Até o símbolo é difícil, tá? É um asterisco aqui, tá? Quando você passa para o domínio de S, a convolução vira um ponto. Como assim vira um ponto? Vira uma multiplicação. Você vai aprender a fazer convolução sem ter que fazer a convolução gráfica, por exemplo, fazendo uma multiplicação. Então, por exemplo, você vai fazer a transformada de Laplace de uma entrada, né? Você vai ter a transformada de Laplace do H, da resposta ao impulso. Por quê? Se você tem a entrada e se você tem a resposta ao impulso, qual vai ser a saída? Vai ser a convolução da entrada com a resposta ao impulso, né? Só que em Laplace você vai fazer o quê? Você vai pegar, né? Então, você vai ter um x de t, vai transformar num x de s. Vamos supor que isso aqui é a entrada, né? Aí você vai pegar o h de t e vai trabalhar no h de s. Quem é esse cara aqui? Esse cara é a resposta ao impulso. Qual é a saída? Y de t vai ser x de t convoluindo com y de t. Só que quando você trabalha em Laplace, a resposta vai ser simplesmente x de t multiplicado por x de s multiplicado por h de s. Isso aqui vai ser a saída. Isso aqui vai ser o y de s. Só que isso aqui vai ser a saída. Qual é o problema? Isso aqui não é a saída no tempo. Isso aqui é a saída em S. Então o que você tem que fazer? Você tem que voltar para o tempo, porque você não quer a saída em S. Às vezes eu vou pedir em S mesmo. Às vezes eu vou pedir, eu quero a transformada de Laplace, só isso. Para a gente poder, é um exercício básico, né? Encontra a transformada de Laplace. Por exemplo, é muito importante conhecer as transformadas de Laplace das funções que a gente mais utiliza, tá? Das funções que a gente mais utiliza, tá? Por quê? Porque as funções que a gente mais utiliza, a gente vai usar como entradas, saídas e coisas do gênero. Sinais, né, digamos assim, né? Quando eu falo funções, a gente sabe que é sinal, né? Degrau unitário, impulso unitário, né? Senos e cossenos, também tem transformada de Laplace, vocês vão ver, né? Ok? E aí a gente vai fazer o quê? Como é que a gente vai fazer os problemas, então? Como é que a gente vai fazer um circuito, por exemplo? A gente transforma o circuito, né, que está no domínio do tempo para o domínio de Laplace, certo? Resolve o circuito, vai ter a saída lá que você quer, uma tensão, por exemplo, uma corrente, só que ela vai estar em função de S. E aí você faz o quê? Você volta. Você volta. Isso é muito bom para fazer circuitos, por exemplo, RC, RL, RLC. Eu, quando ensino circuitos, às vezes antigamente eu nem ensinava os métodos padrão, eu dava uma, e eu vou fazer esse ano uma coisa misturada. Eu dava um curso super rápido de transformada de Laplace e ensinava o aluno a fazer transformada direta e transformada inversa. Qual é a vantagem? É que você resolve qualquer problema, não tem que ficar decorando. Porque quando você está trabalhando lá com circuito RC, RL e RLC, você tem que decorar um monte de casos, digamos assim, certo? Aí você tem que decorar mesmo, quer dizer, decorar. Tem que entender como é que é, mas na hora da prova, o cara não coloca às vezes lá, você tem que descobrir o que você tem que fazer. Tem uma dica lá, tem uma sequência, mas é trabalhoso, Você vai ter que chegar numa equação diferencial, na solução dessa equação diferencial, é muito mais fácil. Por isso que ele quando vai analisar circuitos usando os métodos padrão, né, circuitos que têm resistores, capacitores e indutores, eles simplesmente têm que saber qual é a corrente no instante t igual a 0 menos,
no instante t igual a 0 mais, a derivada da corrente, a tensão e assim por diante. Se você usar Laplace, só precisa saber a corrente no indutor no 0 menos e a tensão no capacitor em 0 menos também, só isso, tá? Não precisa mais nada, não precisa decorar nada, é só usar Laplace e fazer a transformada inversa e você já tem os resultados. Aí você fala assim, mas pensa aí, e fasores, não tem isso? Deixa eu explicar uma coisa interessante. Quando você usa fasor, pouca gente lembra, e alguns professores se esquecem de fazer um pouco, dar uma reforçada nisso. Fasor, você, quando utiliza, tem que estar no que ele chama de estado estacionário. O circuito já estabilizou. Você está entendendo? O circuito já está estável, certo? Ele não, passou por uma mudança brusca. O que é uma mudança brusca? Você ligar o computador, por exemplo, é uma mudança brusca. Você alimentar o circuito com uma fonte é uma mudança brusca, né? Tanto que o pessoal fala, o que é o degrau unitário? O degrau unitário é uma chave. Pensa, para t menor do que 0 ele não vale 0? Para t maior do que 0 ele não vale 1? Então, a gente está ligando para t maior do que 0, certo? É uma chave. Se você pegar uma fonte, né? V de t, uma fonte de tensão qualquer, você multiplicar ela pelo degrau, enquanto você não chegar no tempo zero que você vai ligar a fonte, né? É como se esse V fosse multiplicado pelo U de t. A fonte só aparece quando você fecha a chave, ou seja, quando você liga. Tem vários circuitos que trabalham dessa forma, a gente mostra inclusive isso, tá? Então, quando você trabalha com fasores, você só pode trabalhar no estado estacionário. E o que acontece, por exemplo, no intervalo entre a ligada da chave e chegar no estado estacionário? Que vai estabilizar, certo? Isso só o Laplace consegue te mostrar. Aí você vai ver, por exemplo, quando a gente faz alguns exercícios de Laplace de circuitos, que o resultado final, né, se você botar o t muito grande, tem uma exponencial lá que some. Por que ela some? Porque o t é muito grande, é uma exponencial negativa. Quando você bota o t muito grande numa exponencial negativa, isso tende a 0. Então, é que aquela parte que a gente chama de transitória do circuito, ela foi embora, né? Como é que você analisa a transitória do circuito? Tem que usar aquelas técnicas da RLC, etc e tal, mas você pode usar a transformada de Laplace. É muito mais completa, vai te dar uma resposta muito mais forte, digamos assim, do sistema. E aí você, por exemplo, quando vocês... E transitórios de sistemas físicos são muito importantes fazer análise. Ah, como assim? Fácil, pessoal, olha só. Quando você trabalha, por exemplo, com um sistema físico que você está analisando, vocês já tiveram, quem tem aula de controle sabe disso, lá com a professora Camila. Quando você vai analisar e você vai projetar um sistema de controle, você tem que saber como o sistema se comporta durante o tempo todo. E, por exemplo, se ele tiver uma resposta transitória, né, desse tipo aqui, ó, até já desenhei aqui parecido, ó, esse tipo de resposta transitória aqui, ó, quando o t tende a infinito, isso aqui tende a ficar uma constante, tá? Porém, tem essa parte aqui. Nessa parte aqui, por exemplo, se você não souber projetar o seu circuito ou projetar o seu sistema de controle, essa oscilação que tem aqui, ela pode queimar algum componente, certo? Por isso que, por exemplo, esse tipo de coisa é visto em várias engenharias. A gente tem aplicação disso também na engenharia química. A diferença da engenharia química, e é por isso que eu consegui fazer doutorado aqui na UEM, porque eu fui trabalhar na área de sistemas de controle. Na engenharia química, você também tem que analisar isso aqui. Na engenharia elétrica, a gente analisa isso de uma maneira muito mais forte. Na engenharia química, o pessoal não se preocupa, é uma área que tem pesquisadores no departamento aqui que só trabalham com isso, tá? O Cid, o falecido Cid, né? Ele trabalhava com isso, tá certo? E isso é importante. A diferença básica entre a engenharia química e a engenharia elétrica nessa área aqui é o seguinte: na engenharia química, acontece que os tempos são enormes, tá? Os tempos são muito grandes mesmo, sabe? Você fica ali, por exemplo, em vez de você trabalhar com milissegundos, que é o que a gente trabalha na engenharia elétrica, você trabalha com horas, você trabalha com dias, tá? Então isso aqui pode acontecer, por exemplo, em dias. O Glaucio, quando estava fazendo o trabalho dele,
ele estava achando que estava dando errado, porque ele estava pensando como engenheiro eletricista, que a coisa ia logo mostrar, né, uma resposta. E não é isso. Eu falei, Cláudio, deixa aí até amanhã, amanhã tu volta aqui e vê. E foi o que aconteceu, deu certo o que ele queria, certo? Porque depois de mais de 20 horas, a coisa funcionou. Ela foi para cima, foi para baixo, foi para cima, foi para baixo e estabilizou, tá? Entendeu? Ele achava que não estava acontecendo nada, tá? E eu falei, está acontecendo. Alguns acidentes de engenharia química acontecem justamente por causa do tempo muito grande, né? O cara acha que a caldeira lá está controlada e ela não estava controlada, ela estava, na verdade, a oscilação ela foi crescente, não decrescente. O cara achou que ia estar tudo bem, entendeu? Ela não fez isso que é ótimo de fazer, ela fez isso. Ela oscilou cada vez mais até explodir, tá? Então ela não era uma coisa estável, tá? Inclusive estabilidade é uma das coisas que você determina no sistema usando a transformada de Laplace, tá? Tem 3 coisas que você determina em sistemas de controle: comportamento no estado transitório, eu estou explicando aqui para vocês, a gente vai inclusive fazer isso para circuitos também, né? Que em circuitos, qual é o método que normalmente o pessoal utiliza? Utiliza a equação diferencial mesmo, resolve as equações diferenciais e tem casos específicos. Qual é o problema? O problema é que tem casos que você não consegue analisar porque não encaixa naquele modelo básico, tá certo? Depois você vê se o sistema é estável ou instável, tá? Que é uma outra coisa que você faz usando transformada de Laplace. Vocês vão ver isso. Quem já fez controle sabe disso. E finalmente, tendo que o sistema é estável ou instável, vamos supor que ele seja estável, pode ser que o sistema seja estável, mas pode ser que haja algum erro, tá? Dependendo do valor. Erro como assim? Em vez do sistema estabilizar num valor igual a, por exemplo, 5 volts, ele estabiliza num valor igual a 4,8 volts, certo? Está estável, mas não está em 4,8. O que você tem que fazer? Você tem que, de repente, tentar tirar esse erro, né? Esse erro é chamado de erro de estado estacionário. E tem várias maneiras de calcular, né? Quando eu dava aula de controle, eu dei aula de controle muito tempo, pessoal, porque eu dei aula de controle no Cesumar e dei aula de controle aqui, tá? Depois é que entrou a Camila aqui, que foi minha aluna de controle no Cesumar e assim por diante, que eu parei de dar aula de controle, né? Eu fazia uma pegadinha, mas eu avisava em sala. O aluno que não estudava, então não prestava atenção, eu falava assim, calcule o erro estacionário do sistema tal. Aí o cara ia lá, pegava a fórmula direto, que estava na prova, fazia e encontrava um valor, né? Aí o cara, beleza, isso era muito fácil. Eu falei, pois é, errou. Por quê? Porque para você calcular erro de estado estacionário, o sistema tem que ser estável. Se ele não for estável, como é que você vai ter erro de estado estacionário? O erro vai ser infinito, né? E aí o cara não testava se o sistema era estável, ele só usava a fórmula, entendeu? Aí o cara botava, deu 2, eu falei, não filho, deu infinito, porque esse sistema é instável, então no estado estacionário ele vale infinito, então o erro é infinito, então você não pode nem calcular. Aí eu não falei em sala isso? Falou. Pois é, tem que tomar cuidado, era pegadinha que de vez em quando o professor colocava em prova, né? O cara não... Primeira coisa que você faz é verificar se o sistema é estável. Se não for estável, você fala assim, não posso calcular o erro de estado estacionário porque esse sistema é instável, né? Como é que você vai ter o estacionário, né? Estacionário é um sistema que, por exemplo, os circuitos, eles funcionam todos e eles vão chegar no estado estacionário. No estado estacionário o pessoal usa o quê? Usa fasor, né, para trabalhar com circuitos senoidais, certo? Mas eles já passaram lá antes por um E elevado. Por quê? Porque é que no transitório isso acontece. Circuito elétrico não tem muito problema, né? Até tem que calcular alguns, de vez em quando pode até queimar um circuito, né? Uma oscilação muito forte, né? Entendeu? Mas quase nunca tem problema, tá? E é isso, falei pra caramba, fiquei falando aqui mais de meia hora, mas na verdade era importante fazer essa introdução. Então o que a gente vai fazer agora é falar sobre a transformada de Laplace propriamente dita, né? Então a transformada de Fourier, ela é assim, ó, é uma integral de menos infinito até mais infinito de f de t elevado a menos j ômega t dt, né, onde você decompõe, né, uma função, cada um desses caras aqui é como se fosse um coeficiente, né, de um e elevado, digamos assim, ok? E aí, o que acontece? A transformada de Laplace é quase igual, só que em vez de ser e elevado a menos j ômega t, né, você vai ter
um E elevado a menos sigma T menos J ômega, menos sigma menos J, mais J ômega T. Tá? Então vai aparecer esse termo aqui, esse sigma aqui. Então o número complexo ele não vai ser só o J ômega, ele vai ter essa parte aqui, digamos, quando a gente fala em número complexo, tem uma parte real, tem uma parte imaginária, né? A parte imaginária é quando, se você pegar só a parte imaginária, você vai estar trabalhando com a transformada de Fourier. Se você pegar a parte imaginária e acrescentar essa parte aqui, ok? Que é uma parte real, ok? Então, você chega em Laplace, tá? Que é mais completa, como se fosse uma transformada de Fourier mais completa, tá? Serve para a gente analisar muito mais coisa, tá legal? E outra coisa, assim como o Fourier facilita o nosso trabalho, né? Então, por exemplo, você tem lá um circuito, né? Um circuito elétrico, tá? Então ele vai ter aqui uma característica, né? Se você quiser saber a saída, você simplesmente vai fazer o quê? Você vai ter que fazer essa convolução aqui. A gente sabe que isso aqui não é complicado, não é simples. Aí você pega, aí você faz o quê? Quando você trabalha com Laplace, passa tudo para Laplace, aí você vai ter um x de s, vai entrar num h de s, e a saída y de s vai ser o x de s que multiplica o h de s. Ou seja, muito mais simples, tá? Vai ser funções em s. Vai ter que aprender, vai ter que fazer um monte de coisa. Por quê? Porque, na verdade, isso aqui vai ser uma função de s, tá? Só que você não quer isso, você quer a saída do seu circuito. A saída do seu circuito não é y de s, é y de t. Notem que vai ter na prova, por exemplo, questões em que eu falo, encontre y de s. Aí você vai encontrar. Agora encontre a saída do sistema no tempo. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer, se você fez do tempo para s, né? Você tem que fazer também o contrário, do s para o tempo. Aqui é a transformada de Laplace. Aqui é a transformada de Laplace inversa. Tá ok? E aí como é que faz transformada de Laplace inversa? Aí vocês vão se assustar. Por que vocês vão se assustar? Ó, a transformada de Laplace em si, parece ser uma equação bem tranquila, olha aqui. Parece não, é uma equação bem tranquila. É uma integral de x de t elevado a menos st dt. Esse s aí, pessoal, é complicado, viu? É um número complexo, mas a gente não lembra disso. A gente fica trabalhando como se ele fosse um número qualquer, mas ele é um número complexo, tá? Essa que é a grande sacada para ensinar ensinar transformada de Laplace antes de transformada de Fourier. É que você não vê o complexo. Quando você não vê o complexo, quando vocês não veem o complexo, vocês trabalham de maneira mais simples. Vocês aí não tem número complexo aí, não, tem só um S. O número S é um número complexo. O J1, lá na Fourier tem número complexo, tem um menos J. O J aparece, vocês estão entendendo? Quando é Laplace, o J está lá, olha aqui, ele está lá. Porém, ele não aparece, porque quem aparece, quem é? O S, tá ok? O S, mas é um número complexo, tá? Seria muito mais complicado, era como se eu estivesse trabalhando, se eu tivesse trabalhado Fourier usando essa definição aqui, a minha definição seria assim, ó, x de S é igual a integral de menos infinito até mais infinito, de x de t elevado a menos sigma t elevado a menos j ômega t dt. Então ia aparecer o j aqui, ainda ia aparecer esse cara aqui. Mas como ele junta tudo numa variável s, a coisa fica mais complicada, mais fácil de enxergar. E aí vocês vão saber que o s está ali, ó. Por quê? Porque olha só, olha aqui, você tem um x de s, que é essa transformada de Laplace aqui, ó. Que a gente viu ali, acabou de ver, né? E quando você faz o x de t, olha só, galera, como é que você encontra o x de t. É uma integral muito complicada, cara. É uma integral de contorno. Por quê? Olha só, quando eu estou trabalhando no plano, eu não estou trabalhando em t aqui, não é t eu tenho, e eu não passo para o s, e o s não é um número complexo que está no plano complexo. Então, quando eu tenho t, eu estou trabalhando numa coisa que é simplesmente um eixo só o eixo t. Quando eu passo para o s, eu tenho dois eixos. Eu tenho o eixo real e tenho o eixo
imaginário. Então você faz um mapeamento da linha num plano, quando você trabalha com a transformada de Laplace. E na inversa, olha só, isso aparece um C mais J ômega, um C menos J infinito. Que porra é essa? Que complicação é essa? Pois é, a gente não vai usar a transformada inversa quando a gente trabalha com transformadas de Laplace. Como assim? A gente não vai... Essa é a equação da transformada inversa. Inversa. Essa é a equação, tá? Essa equação da transformada inversa a gente não vai usar. Ah, não vai usar? Então não vai fazer transformada inversa? Vai, só que a gente vai usar tabelas, tá certo? Tabelas, tá ok? A transformada de Laplace, ela é complicada assim? Não, você vai, na verdade, ter uma transformada... Para encontrar a transformada é fácil, para a transformada inversa é complicado. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai encontrar a transformada de um monte de coisa que interessa para a gente, certo? E aí, vocês vão ver que normalmente a transformada de Laplace de uma função, né, no tempo, vai dar um polinômio, né? Vai dar o x de s, né? Ok? Que normalmente é um polinômio que tem numerador, né, e denominador em s. Tá, ok? Então vocês vão encontrar, por exemplo, pega transformada de Laplace de e elevado a menos at, u de t, né? Aí vocês vão ver que vai dar 1 sobre s mais a, tá? Essa é uma transformada que a gente vai mostrar aqui porque aparece isso. Então, o e elevado a menos at, u de t, vira o quê? Vira 1 sobre s mais a, tá? Notem, fica uma coisa assim, um polinômiozinho ali, né? Um polinômio em s, tá? De primeiro grau aqui, e um polinômio de grau zero aqui em cima, né? Porque 1, né, é um polinômio de grau zero, não é isso? É uma constante, tá certo? Ok? Então a gente vai ver. Aí você tem coisas mais complicadas também, tá? Então a gente vai ver que tem coisas mais complicadas, né? Tem, por exemplo, vocês podem encontrar 1 sobre S2 mais 2S mais 1, por exemplo, né? E aí, de onde é essa transformada de Laplace? Você vai ver que isso aqui na verdade a gente pode decompor, né, em um S mais 1 ao quadrado, e aí vocês vão ver que isso aqui vai dar, na verdade, a transformada, para você chegar aqui, a transformada de t elevado a menos at u de t, se não me engano, tá? Então, não é tão simples. O que você vai fazer? O que a gente vai ver, então? A gente vai ver várias transformadas e vai criar uma tabela, certo? E aí a gente vai usar a transformada de Laplace nas nossas aplicações, né? Então, no circuito, no sistema, na equação diferencial, né? Aqui a gente vai usar bastante, nesse curso aqui de exemplo, eu vou usar bastante exemplo com equações diferenciais e circuitos, tá? Por que circuitos? Porque o pessoal já viu circuitos. E por que você não faz, então, de sistemas mecânicos, etc. e tal, né? Só faz o sistema elétrico, porque o cara já viu os circuitos. Vocês ainda não viram sistemas mecânicos, eletromecânicos. Você vê isso aonde? Você vê isso lá com a Camila em controle, ou seja, você vê depois de sinais. E aí vai aparecer a equação diferencial, e aí você vai usar Laplace, tá ok? Então, ó, a transformada de inversa é complicada, certo? Bom, primeira coisa que a gente que a gente tem que chamar a atenção é que a transformada de Laplace é uma operação linear. E por que isso é importante, Abel? Porque, como ela é uma operação linear, você pode usar, né? Por exemplo, você quer fazer você sabe qual é a transformada de x1. Você sabe qual é a transformada de x2. Né? Isso aqui vai ser o x1 de S. Isso aqui vai ser o x2 de S. A gente sempre vai trabalhando com variável S. Se você pegar uma combinação linear de x1, né, e x2, você vai ter a mesma combinação linear aqui fora. Você vai ter um A1x1 mais um A2x2. Qual é a vantagem disso? É que você não precisa ficar descobrindo transformar de Laplace de um monte de função, porque simplesmente faz com que a função seja aquilo que a gente viu, né? Na convolução, né? A gente pega
a entrada é uma, a entrada é isso, aí sai isso, né? A entrada é, por exemplo, isso, e sai, sei lá, isso. Se você pegar essa entrada e somar com isso, vai ter o quê? Vai ter a saída somada com isso, tá? Ok? É uma coisa linear. Legal? Bem interessante, tá? Bom, agora a gente vai falar uma coisa importante. A gente já sabe qual é a definição da transformada de Laplace, tá? A gente já viu qual é a definição. Qual é a definição? Vou escrever aqui ela de novo, né? Vou aqui cortar aqui, ó. Transformada de Laplace de x de t, né? Essa aqui é a transformada de Laplace que a gente chama, ela tem um nome específico, ela chama de bilateral, porque ela começa em menos infinito e vai até mais infinito. Então vou pegar essa transformada de Laplace x de t, isso aqui, ó, x de t elevado a menos st dt, certo? Beleza, tá? Aí o que acontece? Primeira coisa, você quer que isso aqui exista, né? A gente quer que exista. Pode ser que não exista, né? Pode ser que não existe, né? Quando é que não vai existir? Não existe quando essa integral não existe. A gente também pode falar de uma maneira mais, né? Porque a integral não é uma soma, então essa soma tem que existir, né? Ela não converge, tá certo? E a gente vai ver isso agora, né? A gente vai aprender um conceito chamado região de convergência, RDC, tá? Para isso a gente vai fazer um exemplo, tá ok? Fazer um exemplo. Então olha só, vou pegar aqui, ó, né? Falar sobre a região de convergência. Vamos pegar um exemplo agora para ficar mais claro isso. Vamos pegar esse sinal aqui. Que sinal é esse? Esse sinal aqui é o x de t igual a e elevado a menos at, u de t. Um dos sinais mais simples que tem, que a gente usa transformar de Laplace. Tá certo? Ele fala, determinar a sua transformada de Laplace e a região de convergência. O que é isso? A gente vai mostrar já já. Então vamos lá. Vamos fazer a transformada de Laplace dele. Ó. Quem é o x de S? Que é a transformada de Laplace de x de t. Laplace, se usa essa nomenclatura, essa simbologia aqui, ó. Esse L diferente aqui, tá? Laplace de x de t igual a x de S, que é igual a e elevado a menos at, menos st dt, e ele esqueceu de colocar aqui quem? O u de t, né? Por que ele esqueceu de colocar? Esqueceu mesmo, tá? Esqueceu. Isso tem que aparecer o u de t aqui. Depois que, o que acontece? Se isso aqui é um u de t, o t só tudo isso aqui que está multiplicando o u de t, só existe para t maior do que zero, concordam comigo? Lembra que o u de t é o degrau unitário? O u de t é isso aqui, ó, né? Não é isso? O u de t, ó. Só existe para t maior do que zero. Então ele pega essa integral aqui, que ele esqueceu de colocar o u de t, né? Por que foi ele? Porque eu roubei essa transparência, já estava feita, né? Eu vou roubar, né? Como é que é? Os criativos fazem, os gênios copiam, não é isso? Entendeu? Então a gente vai lá e copia, tá certo? Ó, se você fizer isso aqui, o que acontece? Essa integral que vai de menos infinito até mais infinito, ela vira uma integral, e aí aparece, ó, ele até juntou aqui as duas coisas aqui, ó. Ela vira uma integral de zero até mais infinito, tá certo? De e elevado a menos s mais at dt. Lembrando que A é um número qualquer real, tá? E o S é um número complexo. A gente sabe que o S, quem é S aqui? É sigma mais j ômega, tá? Então, mas de qualquer maneira você coloca só S mais A. Por isso que eu falo, você não fica pensando no j ômega agora, né? E aí o que você faz? Você sabe que é integral, pessoal? Integral de e elevado a x dx é e elevado a x sobre A. Então, aqui, ó, o que está acontecendo? Quem é o meu A aqui, nessa integral aqui?
o meu A, né? É menos S mais... Esse A ficou ruim, né? Deixa eu botar B que fica melhor. Para não confundir com aquele A que está ali. Quem é o meu B aqui? Né? Vamos botar aqui B, DT, né? Ficar um negócio mais parecido com o que a gente está fazendo. Quem é o meu B? Meu B vai ser igual a menos S mais A. Ou seja, a minha integral vai ser o quê? Vai ser E elevado a menos S mais A sobre menos S mais A. Essa vai ser a integral, essa aqui, ó. Ok? E elevado a menos S mais A sobre, deixa eu fazer assim, deixa eu pintar de branco, que isso aqui não está muito bonito de ver. Consegui pintar de branco? Não, é aqui, né? Não, é borracha não. É aqui embaixo, peraí. Meu pinta de branco aqui, ó. Vou botar aqui, que aí fica mais interessante de vocês enxergarem, ó. Aqui sobre menos S mais A. Agora você consegue ver essas duas coisas. E essa integral vai ser de quanto? De 0 até mais infinito. O que vai acontecer? Você vai ter isso aqui, ó, E elevado a menos S mais A infinito, menos E elevado a menos S mais A vezes 0, dividido por menos S mais A. É isso que dá a integral. Tá? Ele não mostra isso aqui. Tá? Então, olhem para o que eu estou fazendo aqui. Olhem para o que eu estou fazendo aqui. Tá? O que vai acontecer? Isso aqui, ó, isso aqui é zero. Por quê? Porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, isso aqui vai dar, isso tudo aqui vai dar quanto? E elevado a 0, que é 1. Isso aqui eu vou dividir em duas partes, olha só. Você vai ter aqui, ó, olha aqui. Você vai ter duas partes aqui, vou mostrar. Para dividir, vai ficar assim, E elevado a menos S mais A, que multiplica infinito, menos 1 sobre S mais A. Agora eu vou fazer assim, ó. O S, a gente não sabe que é sigma mais J ômega. Então a gente sabe o seguinte, ó, isso aqui vai ser E elevado a menos sigma mais J ômega mais A vezes infinito menos 1 sobre S mais A. Aí vai acontecer uma coisa interessante. Eu vou separar aqui em duas partes. Você vai ter E elevado a menos sigma mais A, que multiplica E elevado a menos J ômega vezes infinito. Sigma mais A vezes infinito, J ômega vezes infinito. Só estou fazendo a matemática que ele não fez aqui, tá? Sobre S mais A. E agora? Agora é o seguinte, galera, olha só. Aí você fala, isso aqui, ó, tende a zero, Abel, porque é uma exponencial, né? É uma exponencial que multiplica uma coisa, vai ficar E elevado a menos infinito, E elevado a menos infinito é zero. Não. Calma. Não. Por que não? Olha só. Isso aqui, por exemplo, é um E elevado a menos infinito que não é zero. Tá? Essa parte aqui não é zero, galera. E elevado a menos J ômega e vezes infinito, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um seno, né, de J ômega mais um seno de ômega infinito mais J seno de ômega infinito. Isso aqui não é zero, tá? Isso não é zero, tá? Isso não é zero, tá? Isso é uma coisa que é um número complexo, tá? Porque é um seno de infinito mais J seno de infinito. É um número complexo, mas que não é zero. Ah, mas como assim? Né? Se você pegar uma frequência infinita, o seno você vai ter um valor e o cosseno vai ter um valor. Não vai ser zero. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então não pode dizer que isso aqui é zero. Isso aqui não é zero. Não, é diferente de zero. Se você quiser que isso aqui seja, que isso tudo aqui seja zero, se você quiser que isso tudo seja zero, tá? Você tem que fazer o seguinte, você tem que garantir que esse cara aqui seja zero. E elevado a menos sigma mais A infinito tem que ser, ou seja, tem que tender a zero. Tá? Aí sim, porque aí um zero que multiplica uma coisa que não é zero, né, vai dar zero, certo?
Como é que você garante isso? É só você fazer com que sigma mais A seja positivo, concordam? Se sigma mais A, né? Notem, o A, ele pode ser positivo, negativo, eu não conheço, é um A qualquer, certo? Mas ele pode ser positivo ou negativo, tá? Se o sigma mais A for positivo, certo? Sigma mais A for positivo, o que acontece? Você vai ter um E elevado a menos um número positivo que multiplica infinito, ou seja, E elevado a menos infinito. E elevado a menos infinito vai dar o quê? Vai dar zero, certo? Então essa integral aqui, ela só vai existir, ou seja, ela só vai convergir, digamos assim, porque senão ela não converge, senão esse número aqui, né, é um número que você não consegue calcular. Se o sigma mais A for maior do que zero. O que é sigma mais A maior do que zero? Quem é sigma? Sigma vem da onde? Ele é a parte real de S. Como assim parte real de S? O S não é sigma mais J ômega? Isso aqui não é a parte real? Isso aqui não é a parte imaginária? Então o que acontece? Se você tiver o sigma, que é a parte real de S, mais A maior do que zero, você vai ter um resultado aqui. Se isso acontece, você pode escrever assim, ó, que a sua integral vai ser 0 menos 1 sobre, aqui era menos S mais A, né? Não coloquei, sobre menos S mais A. Multiplica por menos 1 em cima e embaixo, tá? Ó. Eu coloquei aqui, agora ficou certo, tá? Multiplica por menos 1 em cima e embaixo, vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre S mais A. Então, a transformada de Laplace de E elevado a menos AT U de T, ela é 1 sobre S mais A. Porém, só se sigma, ou real de S, for o quê? Maior do que menos A. Certo? Ok? Legal? Ou, se você quiser, mas é maior do que menos A mesmo. Tá ok? Ou seja, ó, ele até fala, ó, essa integral aqui vale isso se, olha o se é importante pra caramba. Se esses S's que estão sendo usados aqui, né, eles tiverem o valor maior, a parte real, né, desses S's, for maior do que menos A. Tá? E aí, isso é o que a gente chama de região de convergência. Tá? Isso aqui a gente chama de região de convergência. Pô, então, quando você faz uma transformada de Laplace, você tem que ficar lá, tem que colocar a região de convergência? Sim, você tem que colocar a região de convergência. Tá? Beleza. Ela é importante? Ela é muito importante. Sabe por quê? Eu vou mostrar agora. Olha só, vou pegar aqui e vou fazer outra transformada de Laplace. Note que é bem parecida com aquela que a gente viu. Estão vendo? É bem parecida com aquela que a gente viu. Qual que a gente fez antes? A gente fez E elevado a AT, é menos AT, foi isso? Menos AT U de T, né? Isso, menos AT U de T. Ó, a gente fez essa, menos AT U de T, certo? E se a gente pegar e fizer essa aqui, E elevado a menos AT U de menos T, é bem parecido, né? Muda aqui o que? Vai ter um valor negativo aqui, vai ter um valor negativo aqui. Poxa, o que é U de menos T? U de menos T é para cá, né? Então ela só existe, digamos, de menos infinito até zero. A outra só existia de zero até mais infinito. Tá dando para entender? O desenho das duas está aqui. Ó. O desenho da primeira é assim, ó. Cadê? Ó, não está aqui, né? O desenho da primeira é assim, ó. E elevado a menos AT U de T, pessoal, é assim, ó. Presta atenção. É um desenho assim. Tá? O desenho de menos A menos AT U de menos T é esse aqui. Tá? É como se fosse, na verdade, ó, se você pegasse a continuação aqui, ó,
né, do E elevado a menos AT, seria uma continuação assim, se fosse todo o intervalo. Se você pegasse e invertesse aqui para baixo, entendeu? Ok? Se você fizer a transformada, fizer a mesma conta, cara, sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar isso aqui, ó. Tá? Ok? Você vai encontrar isso aqui. Ou seja, essa transformada aqui vai dar 1 sobre S mais A. Só que, lembra? Eu vi que tem aqui um tal de um C, né? Um C aqui, né? C, né? C. Só que então a transformada dessa função aqui, x de S, eu não vou fazer a conta aqui, mas é se o real de S é menor do que menos A. Olha aqui, a região de convergência é essa aqui. Tá? Então, olha só, chegamos num problemaço para engenheiro como nós, que é o seguinte: ficar falando qual é a região de convergência numa transformada de Laplace dá muito trabalho, tá? Dá muito trabalho. E você tem que ficar falando. Por quê? Porque você não sabe qual vai ser a função original quando fizer a transformada inversa. Por exemplo, as duas transformadas não são iguais? Aqui não é 1 sobre S mais A e aqui também não é 1 sobre S mais A? Não são iguais? São iguais. Só que uma região de convergência R de E, real de S, é maior do que menos A, e a outra é real de S menor do que menos A. Então, na verdade, quando você faz a transformada de Laplace normal, você tem que dizer qual é a região de convergência dela. Na verdade, sempre teria que dizer, tá? Porém, é importante aqui eu saber qual é a região de convergência se eu quiser saber qual é a transformada inversa de 1 sobre S mais A, ou seja, qual é a transformada inversa, né, se eu tenho, né, uma transformada que deu x de S igual a 1 sobre S mais A. Como é que eu encontro, por exemplo, o x de t? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a transformada inversa, não é? Mas aí, se eu só te informei isso, se eu só te informei que a transformada é 1 sobre S mais A, eu não consigo saber. Pode ser duas coisas. Pode ser duas coisas. Pode ser E elevado a menos AT, U de T, mas pode também ser E elevado a menos AT, U de menos T. Como é que eu vou saber se é essa ou se é essa? Né? Eu vou saber se ele me informar qual é a região de convergência disso aqui. Se a região de convergência for real de S menor do que menos A, então a transformada dessa função. Se a região de convergência for real de S maior do que menos A, aí a função é essa, tá? E aí, porra, isso é um saco, não dá. Vamos fazer uma coisa mais engenheiro, ficar sabendo de região de convergência, muito trabalho, muito trabalho. Aí o que ele faz? Olha só. Então, o que você pode fazer, em vez de usar a transformada de Laplace bilateral, que é a que eu acabei de estar mostrando para vocês, que é a mais completa, usa a unilateral. Ah, mas Abel, se você usar a unilateral no sinal de cima, nesse sinal aqui, ó, né, que é o E elevado, o sinal é esse aqui, é o E elevado a menos E elevado a menos AT, U de menos T, vai dar zero, né? Porque a transformada de Laplace unilateral começa em zero, né? Começa em zero. Então, se você fizer a multiplicação disso por um E elevado e fizer a integral a partir de zero, tudo que era antes de zero era zero, a integral vai dar zero. Sim, você não vai poder fazer a transformada de Laplace em alguns sinais. Mas olha só, galera, a maioria dos sinais que a gente vai usar são sinais que começam. Esses sinais que começam no passado, né, digamos assim, eles existem no passado, né, é o que a gente chama de sinal não causal, certo? Ele existe no passado. Eu não quero me preocupar com isso na maioria das vezes. Na maioria das vezes eu estou me preocupando com sinais que começam em t igual a zero, né? Circuito mesmo, quando a gente vai fazer análise, né, como a gente usa muito o circuito, ligou o circuito, o que tinha antes no passado era zero, pô, tá certo? Circuito causal, né, ele é o que a gente interessa para a gente, né? Ele depende de valores do presente, entendeu? Ok? Não tem que se preocupar com isso,
Tá legal? Então, o que acontece? Né? Quando você usa a transformada de Laplace unilateral que começa em zero, tá? Em zero menos, digamos assim, né? Que a gente pega todos os valores da transformada, ela fica mais fácil. Notem que a transformada inversa continua a mesma, tá? Continua a mesma, porque ela depende do plano, então não tem que se preocupar, mas a direta, né, já fica mais fácil. E aí qual é a vantagem? A vantagem é que você vai, né? Então quando você estiver trabalhando com transformada de Laplace unilateral, que aliás quando se fala em transformada de Laplace, pessoal, quando se fala em transformada de Laplace e não se fala mais nada, está se falando em transformada de Laplace unilateral. Tem gente que nem faz a bilateral. Eu fiz aqui para mostrar porque se usa unilateral. Se você for usar a bilateral, você vai ter que, toda hora que usar uma tabela, saber qual é a região de convergência. Tá? Alguns livros colocam lá a bilateral e fazem tabela usando regiões de convergência. Tá? Porém, é muito mais complicado trabalhar dessa forma, não tem muita utilidade, digamos assim, prática. Tá? A gente vai aqui dar uma utilidade mais prática para isso. Tá? Bom, por que a gente quer dar essa utilidade prática? Justamente porque a transformada inversa, né, ela é complicada, né? Então, como é que a gente vai fazer a transformada inversa? Cara, a gente vai fazer o seguinte, a gente não vai fazer. A gente vai usar uma tabela de transformadas. Você concorda que se eu usar a transformada unilateral, eu não preciso colocar na tabela as regiões de convergência? É só colocar assim, ó. Lá na tabela vai aparecer assim, ó. Função, né? F de t. Aí tem lá, e elevado a menos a t, u de t. Né? Qual é que vai ser a transformada? O f de s. Vai ser 1 sobre s mais a. Então tem aqui a tabela, ó. Tem essa opção na tabela. Se eu encontro, né, uma função qualquer, um g de s, igual a 3 sobre... Ó, vou até mostrar aqui umas coisas que vocês vão aprender já, ó. Vamos supor que seja 3 sobre 3s mais 1, tá? Qual é a transformada inversa disso? Como é que eu faço para encontrar a transformada inversa disso? Eu tenho que ajustar isso aqui para uma... Vamos supor que... Vou botar aqui uma constante, ó. Um c sobre s mais a. Por quê? Porque se eu multiplicar dos dois lados, como transformada é linear, aparece dois lados, né? Então, olha só, como é que eu vou encontrar a transformada inversa de 3 sobre 3s mais 1? Né? Não sei, eu só sei que a transformada de c elevado a menos at é c sobre s mais a. Então, tem que arrumar isso aqui. Primeira coisa que eu percebo é que esse s que está aqui, ó, ele está sozinho. E aqui eu tenho um S que não está sozinho, concordam comigo? Ele não está sozinho, não é? Tá, como é que eu vou botar até um outro número aqui? Eu vou botar aqui 5, ou melhor, 6. Pronto. Olha só, não está sozinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele sozinho. Como é que eu faço para ele deixar sozinho aqui? Para tirar esse 3 aqui? Eu divido todo mundo por 3. Se eu dividir por 3 em cima e embaixo, fica o quê? Fica assim, ó. Transformada inversa de quem? De 2 sobre S mais 1/3. Agora, olha só, presta atenção. Olha que legal. Olha que legal. Isso aqui, ó, presta atenção. Isso aqui eu posso usar na tabela. Minha tabela só tem uma linha, né? Estão vendo? Essa aqui, ó. Na verdade, pessoal, as tabelas nem tem isso aqui. Eles botam só um, tá? Porque eles só colocam um aqui. Porque... você sabe que é linear, então se você colocar um C aqui, você coloca um C aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Na tabela não tem isso. Mas você concorda que agora eu posso usar a tabela? Olha só, o C vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2. E o Azinho vai ser igual a quanto? 1/3. Certo? Ok? É só você comparar. Ó. Isso aqui não é C sobre S mais A? Isso aqui não tem que ser um C sobre S mais A? O S você não vai tirar. O A vale quanto aqui? Não é 1/3 agora? O C vale quanto? Não é 2? Então, qual vai ser a transformada inversa? A transformada inversa, pessoal, vai ser 2 elevado a menos 1/3 de t, u de t. Pronto. A transformada inversa disso aqui, tá?
É isso aqui. Legal? Por quê? Estou usando a tabela. Tá certo? Estou usando a tabela. E é isso que vocês vão fazer várias vezes. Então vocês vão ter que, por exemplo, encontrar... A gente vai fazer várias transformadas e vou fazer uma tabela complicadona. A gente já fez uma. Por exemplo, ó, eu podia até usar outra agora, quer ver? Quer ver uma coisa interessante? Qual é a transformada de e elevado a menos AT U de T? A gente viu que é 1 sobre S mais A. Olha aqui. Qual é a transformada inversa? Não, transformada de e elevado a menos AT U de T. Qual é a transformada inversa de U de T? Ó, não é assim que faz não, tá? Mas, pensa bem. A transformada inversa de U de T, pessoal, é só você pegar esse A aqui, ó. Se você pegar esse A aqui e colocar igual a 0, você concorda comigo que isso aqui vai dar 1? Não é? Você concorda comigo que vai dar 1? Eu não botei nenhuma restrição em A lá, certo? Normalmente ele bota que A é maior do que 0, mas você concorda que vai dar 1? Não é isso? Isso aqui vai dar 1, isso aqui não vai dar U de T? Mas para dar U de T, você colocou o quê? Você colocou A igual a 0. Se você colocar o A igual a 0 aqui, não vai dar 1 sobre S? Então, eu acabei de mostrar qual é a transformada de U de T sozinho. Né? Quem é o U de T? Ó? Se eu pegar o E elevado a menos AT U de T, é uma coisa assim. O U de T é uma coisa como? É uma coisa assim. Tá? Então, a transformada muda. Um é 1 sobre S, outro é 1 sobre S mais A. Por quê? Porque isso aqui vira isso aqui quando A é igual a 0. Certo? Ok? Olha só. Na prova, vocês vão ter, né, uma coisa desse tipo aqui, ó. Uma tabela desse tipo aqui. Né? A gente vai calcular essas transformadas. A maioria delas, na verdade, galera, olha só que interessante. Eu vou calcular uma transformada só, que é essa aqui. Depois eu vou tirar todas elas só usando as propriedades. Aí não é mole não, né? Pegar todas essas aqui só usando propriedade é lindo, né? Mas é. E a transformada do delta, né? Que eu acabei de mostrar aqui, que já dá para vocês verem que ela vale 1, né? É muito fácil de fazer. Por quê? Vamos lá, qual é a definição da transformada de Laplace padrão? Então, transformada de Laplace de delta de t vai ser integral de 0 menos até mais infinito, de delta de t, elevado a menos st, dt. Só que a gente sabe que essa transformada, okay, a gente não precisa nem saber integral. Tem uma propriedade que é da função, isso aqui é um f de t, concorda que isso aqui é um f de t? É, né? É um f de t. Não é? Não é uma função no tempo? E delta de t, f de t não dá f de 0? Né? Não dá? Delta de t, f de t não dá f de 0? Isso aqui é aquelas propriedades que a gente viu de delta de t. Caiu na prova, inclusive. Caiu na prova. A gente não precisou usar, mas de delta de t. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar f de 0. Mas o que é f de 0? É e elevado a menos st quando t é igual a 0. Isso aqui vai dar e elevado a 0, que vai dar 1. Então, essa transformada é muito fácil de fazer. É uma integral que não precisa nem calcular. Tá? Não precisa calcular, porque isso aqui a gente já conhece. Propriedade de função delta, tá? Então, essa integral do delta é 1, tá? E as outras a gente vai ver também, tá legal? Eu vou parar aqui, né? Porque, na verdade, eu tenho que calcular algumas integrais dessas aqui. E depois, né? Eu vou fazer o quê? Né? Eu vou mostrar como é que faz eu vou falar das propriedades, tá certo? Por que eu vou falar das propriedades? Porque, como eu falei, falo de todas as propriedades, tá? Demonstro elas. Aí faço uma transformada só. Galera, na minha prova de admissão, né, do curso aqui de efetivo, né, na engenharia elétrica, caiu transformada de Laplace. Tá? Aplicações. O que eu fiz? Eu mostrei como eu dou aula disso, né? Então, eu simplesmente peguei e falei da definição da transformada bilateral, da definição da transformada unilateral, falei, né, da região de convergência, falei isso tudo, tá? E aí, eu peguei e falei, agora vamos falar das propriedades. Eu, claro, que lembrava de todas as propriedades. Fiz um quadro das propriedades, eu falei, agora vamos montar a tabela. E montei uma tabela fazendo só uma transformada de Laplace, que foi só do delta.
e montei a tabela usando as propriedades. E aí eu fiz algumas aplicações. Eu escrevi 27 páginas na minha prova, tá? 27 páginas mesmo, né? Se me dessem mais tempo, eu escrevia mais, tá? Ok? Então, a prova de 4 horas de duração, tá? E foi um tratado que eu escrevi, né? E com letra pequena, que a minha letra é pequena, né? Entendeu? E porque eu fiz o quê? Eu dei uma aula, eu já sabia aquilo tudo meio que de cor, então, assim, era fácil, só precisava lembrar da ordem que eu tinha que fazer, né? Eu tirei um notão na prova escrita. A maior nota na prova escrita foi minha, né? Ok? O cara que ficou em primeiro lugar foi o Rafael, né? Mas é porque o Rafael matou todo mundo na prova de títulos, galera. Quando a gente fez aqui o nosso concurso, o primeiro, a gente só pediu que o cara tivesse mestrado, não pediu que o cara tivesse doutorado. Então ninguém tinha mestrado, quer dizer, ninguém tinha doutorado praticamente. Eu não tinha, Glaucio não tinha, Rubens não tinha. Então a gente aproveitou e fez uma prova falando, né, que não precisava ter doutorado, senão a gente não ia nem poder fazer a prova, né? E eles aceitaram. Isso causou 2 problemas. Muita gente que não tinha doutorado veio fazer a prova. Então teve 135 candidatos, né, para 5 vagas. Essa outra agora foi muito menor, por quê? Porque a gente exigiu doutorado, entendeu? Não exigiu doutorado na engenharia elétrica, porque senão a gente ia cortar um monte de gente também. Por exemplo, o meu doutorado agora é engenharia química, eu não ia poder fazer, né? Mas a gente não exigiu, a gente botou em áreas afins. Então a Camila pôde fazer, todo mundo que fez doutorado aqui na UEM, né, pôde fazer, porque eles fizeram na engenharia elétrica, mas na engenharia química, mas são áreas afins, que eles fizeram em controle, que é uma área afins a semelhante, aí fizeram, tá? Mas eu, assim, não tinha como o Rafael não ser o primeiro lugar, cara, porque ele tirou 10 na prova de títulos, praticamente 10, porque ele era um cara pesquisador, ele tinha pós-doc. O Rafael é um cara muito, já foi na pesquisa muito na frente. Por quê? Porque ele emendou tudo, galera. Ele terminou a graduação, fez mestrado, terminou o mestrado, fez doutorado, terminou o doutorado, fez pós-doc, eu acho, ele fez um pós-doc e ficou trabalhando com pesquisa, entendeu? Aí ele veio para cá porque a esposa dele passou no concurso aqui, entendeu? Aí ele veio também e fez a prova aqui, mas pô, aí não tinha, todo mundo se ferrou na prova de títulos, né? A gente tirando lá na prova de títulos o valor mínimo possível, que era para não ser reprovado, entendeu? E a galera, e o Rafael tirou do 10, né? Não tirou 10, mas tirou 9 e tanto, foi um maior notão, porque ele tinha artigo publicado, essas coisas todas, né? E não é isso, é que só o doutorado já valia 3 pontos. Então o máximo que a gente podia tirar era 7, o máximo que ele podia tirar era 10, entendeu? Então era diferente, então ele acabou sendo o primeiro mesmo, né? Mas é uma coisa bem interessante, tá legal? É isso, pessoal, na aula que vem, então, a gente já viu aqui hoje toda a teoria da transformada e viu como é que se faz a transformada. Agora eu vou ver algumas propriedades, tá? E à medida que eu vou fazendo as propriedades, eu vou fazer algumas transformadas também, tá legal? Então a gente já viu aqui algumas transformadas, a gente já viu de e elevado a menos at, né? A gente já viu de u de t, e a gente já viu de delta de t, tá? Certo? Essa aqui a gente fez a integral, essa aqui a gente fez a integral, essa aqui a gente fez o quê? A gente pegou a, né, e colocou igual a 0, e aí deu essa aqui de cima, né? Deu essa aqui de cima, foi isso que a gente fez. Aí eu vou fazer agora uma de t, né? Na verdade aqui é tudo vezes u de t, tá, pessoal? Até o u de t, u de t vezes u de t é quanto? É u de t, né? Porque 1 vezes 1 é 1, né? Entendeu? Isso aqui é tudo vezes u de t. É que ele não coloca, tá certo? Por quê? Aí a gente vai ver, como é que a gente encontra isso aqui? A gente vai ver, por exemplo, que quando você multiplica por t, você deriva em relação a s, né? E aí o que acontece, ó? Não é s, é menos a derivada, né? É menos 1 elevado a n d ds de f de s, por exemplo. Aí você tem o s elevado a menos 1, que é o u de t, né? Como é que você deriva isso aqui? Isso aqui vai ser s elevado a menos 1 sobre menos 1, né? E aí vai dar
menos 1 sobre S ao quadrado, né? E aí, se você multiplicar por menos 1, né? Porque tem que ter um menos 1 aqui, a gente vai mostrar isso, tá? Vai mostrar isso. Mas o mais legal é quando você tem as derivadas mesmo, né? Tá ok? A derivada é simplesmente você multiplicar por S, né? Transformada da derivada, ó, ele não colocou aqui as propriedades aqui, ó. Olha o que acontece quando você multiplica aqui, ó, derivada. Olha que beleza quando você tem derivada, ó. Você transforma, por isso que fica bom para usar em circuitos elétricos. As equações diferenciais, elas somem, porque fica só um S aqui, ó. Tá certo? Vocês vão ver isso, tá? E aí, ó, tem que saber o valor, por isso que a gente usa em circuitos, por isso tem que saber só o valor de 0 menos, né? A tensão inicial e a corrente inicial do capacitor, a corrente inicial do indutor e a tensão inicial do capacitor. Vai aparecer aqui na hora de usar as derivadas. É muito legal isso, é muito legal, tá? Aí tem a integração, ó, tá vendo a derivada que eu falei, ó, menos dfSS, né? Então, ó, se você aqui for U de t, como você sabe que isso aqui vai ser menos a derivada em relação a S de 1 sobre S. Isso aqui é menos o quê? Menos S elevado a menos 1 sobre menos 1. Isso aqui vai dar S elevado a menos 2, que é 1 sobre S ao quadrado. Então, você consegue descobrir qual é a transformada de Laplace de t U de t, conhecendo a transformada de Laplace de U de t, que é 1 sobre S, e usando a propriedade da multiplicação por t. A multiplicação por t vira derivada negativa. Vocês vão ver isso tudo, eu vou mostrar todas essas propriedades. Depois que a gente fizer as propriedades, a gente monta a tabela, tá? E aí, montando a tabela, a gente vai aplicar, entendeu? Vai aplicar. Ó, aqui no caso, ó, eu falo assim, ó, eu até monto aqui a tabela fazendo isso, tá certo? Vou mostrar aqui, tá? Ó, em circuitos que você faz, ó. Você só precisa saber quem é a tensão em zero, né? Você sabe a tensão em zero aqui, você faz um circuito equivalente e aí resolve o circuito equivalente. Eu garanto para vocês que é muito mais fácil do que fazer o nosso como é que é? Fazer aquelas equações que tem de RLC. É muito mais fácil, vocês vão ver, ok? Mas eu vou fazer várias aplicações, fiquem tranquilos. Legal, tá, finalizado, galera. Na aula de sexta-feira a gente continua, então. Eu vou correr bastante para a gente poder terminar a tempo, né? A gente já está